Pedrinho, por favor, quietinho. Estamos na casa de Deus. Olha o padre. Meu Deus, como é difícil. Ele não para, não entende a importância. Como faço para ele amar a missa como eu amo? Meus netinhos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria da Eucaristia estejam com cada um de vocês. A avó Terezinha está aqui hoje com o coração cheio de carinho por um tema que toca a alma de muitas famílias, a Santa Missa e a participação dos nossos pequeninos. Vocês já se sentiram como a nossa querida Patrícia diante do desafio de levar seus filhos à missa? De ver os olhinhos curiosos, mas inquietos, sem entender o que acontece no altar, de tentar explicar a importância de cada gesto, cada palavra e sentir que a mensagem não chega? Ah, meus filhos, quem nunca se viu nessa situação, não é mesmo? É nessas horas que a gente se pergunta: como posso fazer meu filho amar a missa, amar a Jesus presente na Eucaristia? Mas a avó Terezinha está aqui para lhes trazer uma mensagem de esperança, uma luz para iluminar esse caminho, um segredo que muitos pais e avós não conhecem, mas que tem o poder de transformar a missa em um momento de alegria e conexão profunda para as crianças. Vamos falar hoje sobre a Santa Missa, o centro da nossa fé, e como podemos abrir o coração dos nossos filhos para esse mistério de amor. E o mais incrível, meus netinhos, é que vou lhes revelar um segredo, uma forma carinhosa e eficaz de ensinar seus filhos a rezar na missa, a participar de verdade, a sentir a presença de Jesus. Sim, vocês ouviram bem. Com um pouco de paciência, amor e as dicas da vovó, a missa pode se tornar o momento mais esperado da semana para seus filhos. Fiquem comigo até o final, porque essa revelação pode ser a chave para uma fé mais viva em sua família. Antes de começarmos essa prosa abençoada, a avó Terezinha quer saber: de onde vocês estão ouvindo essa história? Deixem aqui nos comentários o nome da sua cidade e estado para que eu possa mandar um abraço especial para cada cantinho do nosso Brasil e do mundo. É uma alegria saber que a nossa família da fé está crescendo a cada dia. Para ensinar nossos filhos a amar a missa, meus netinhos, precisamos primeiro entender a sua profundidade. O que é a Santa Missa? Ah, meus filhos, a missa não é apenas uma reunião, um ritual ou um conjunto de orações. Ela é o coração pulsante da nossa fé católica, o ponto mais alto da nossa vida cristã. É o momento em que o céu e a terra se encontram, em que Jesus se faz presente de forma real e verdadeira no pão e no vinho, que se tornam seu corpo e sangue. É na missa que revivemos o sacrifício de Cristo na cruz, sua paixão, morte e ressurreição. É o banquete sagrado que o próprio Jesus nos deixou como testamento na última ceia. Ele disse: "Fazei isto em memória de mim." E é isso que fazemos a cada missa, obedecendo ao seu mandamento de amor. Mas como explicar tudo isso para uma criança? Como fazer com que um mistério tão grande caiba em um coraçãozinho tão pequeno? A avó Terezinha sabe que não é fácil. As crianças são concretas, precisam ver, tocar, sentir. E a missa, com seus ritos, suas leituras, suas orações, pode parecer algo distante, chato, sem sentido para elas. É por isso que muitos pais desistem ou levam os filhos à missa apenas por obrigação, sem que eles realmente participem. E o resultado, meus filhos, é que, ao crescerem, esses jovens se afastam da igreja porque a missa nunca fez sentido para eles. Nunca foi um encontro de amor, mas sim uma obrigação tediosa. Mas não precisa ser assim. A missa é para todos, inclusive para os nossos pequeninos. Ela é fonte de graça, de alimento espiritual, de proteção. E quando a criança aprende a amar a missa desde cedo, ela constrói um alicerce de fé que a acompanhará por toda a vida, protegendo-a dos perigos do mundo e guiando-a para o céu. É preciso paciência, é preciso amor e é preciso um método. E é esse método que a avó Terezinha vai lhes ensinar hoje.
Um método que transforma a missa em uma aventura de fé, em um encontro pessoal com Jesus, em um momento de alegria e aprendizado para toda a família. Continuem comigo, porque o que vem agora é pura inspiração para a fé dos seus filhos. Meus netinhos, quero lhes contar a história de tia Zilda, uma catequista de mão cheia com mais de 40 anos de experiência em ensinar as verdades da fé para as crianças. Tia Zilda era conhecida por sua paciência infinita e por sua capacidade de transformar qualquer ensinamento em uma brincadeira, uma história, algo que as crianças pudessem entender e amar. Ela percebia a dificuldade dos pais em levar os filhos à missa. Via as crianças correndo pelos corredores, mexendo no celular, bocejando nos bancos. E seu coração de catequista doía, porque ela sabia que a missa era o maior tesouro que a igreja tinha a oferecer e que as crianças estavam perdendo essa riqueza. Um dia, tia Zilda teve uma inspiração divina. Ela decidiu criar o que chamou de Coro dos Anjinhos. Não era um coro de canto, meus filhos, mas um grupo de crianças que ela ensinaria a participar ativamente da missa, a rezar com o coração, a entender cada parte da celebração. Ela queria que a missa se tornasse um momento de alegria e não de tédio. Ela convidou algumas crianças da catequese, e entre elas estava a nossa querida Patrícia, que vocês conheceram no início, com seu filho Pedrinho. Patrícia, desesperada, com a inquietude do filho na missa, aceitou o convite de tia Zilda como uma última esperança. Ela não sabia o que esperar, mas a fé em tia Zilda e o amor pelo filho a impulsionaram a tentar. E foi assim, meus netinhos, que tia Zilda começou a ensinar o segredo para que as crianças amassem a missa. Um segredo que a avó Terezinha vai compartilhar com vocês daqui a pouco. Continuem comigo, porque essa história está apenas começando a mostrar seu verdadeiro poder. Agora, meus netinhos, chegamos ao ponto central da nossa prosa de hoje. O segredo da vovó para ensinar seus filhos a rezar na missa. Não é uma fórmula mágica, meus filhos, mas um conjunto de atitudes e práticas que, com amor e paciência, transformam a missa em um momento de alegria e aprendizado para as crianças. Tia Zilda ensinava que o segredo está em duas palavras: preparação e participação ativa. A missa não começa quando a gente entra na igreja, meus filhos. Ela começa muito antes em casa. A preparação é fundamental para que a criança chegue à missa com o coração e a mente abertos. Tia Zilda ensinava: conversem sobre a missa, não esperem chegar na igreja para começar a falar. Durante a semana, conversem com seus filhos sobre a missa. Expliquem que é um encontro com Jesus, que é a casa de Deus, que é um momento especial. Usem uma linguagem simples, com exemplos do dia a dia. Digam: vamos visitar Jesus na casa dele. Ou, vamos participar de uma festa muito importante que Jesus preparou para nós. Leiam o Evangelho do dia. Antes de ir à missa, leiam juntos o Evangelho do domingo. Existem livrinhos infantis que explicam o Evangelho de forma simples e com desenhos. Isso ajuda a criança a se familiarizar com a história e a entender o que será proclamado na missa. Façam perguntas. O que Jesus fez nessa história? Ou o que você aprendeu com ela? Expliquem os personagens. Falem sobre o padre, que representa Jesus, sobre os leitores, que proclamam a palavra de Deus, sobre os coroinhas, que ajudam no altar, sobre o povo, que somos nós, a família de Deus, reunida. Vestimenta adequada. Ensinem que ir à missa é como ir a uma festa muito importante. Por isso, devemos nos vestir com respeito e carinho, mostrando a Jesus que nos importamos com esse encontro. Oração antes de sair. Façam uma pequena oração em família antes de sair de casa, pedindo a Jesus que abençoe a missa e que os ajude a participar com atenção e devoção. Por exemplo: Jesus, nós vamos à sua casa, ajude-nos a ouvir sua palavra e a receber seu amor. Amém. Durante a missa, meus netinhos, a participação ativa é o que faz a diferença. Não basta estar presente de corpo, é preciso estar presente de alma. Tia Zilda tinha estratégias maravilhosas para isso. Escolham um bom lugar.
Sentem-se nos primeiros bancos, onde a criança possa ver bem o altar, o padre, os gestos. Isso ajuda a manter a atenção e a curiosidade. Expliquem os gestos e símbolos. Durante a missa, sussurrem no ouvido da criança o que está acontecendo. Agora, o padre vai beijar o altar. É um sinal de respeito a Jesus. Agora, vamos nos ajoelhar. É um sinal de adoração. Agora, vamos dar as mãos. É um sinal de união. Incentivem as respostas. A missa é um diálogo. Incentivem a criança a responder às orações, a cantar os cânticos. Se ela não souber, ajudem-na. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pequenas vitórias que a farão se sentir parte da celebração. Livrinho da missa. Tenham um livrinho da missa para crianças com as orações e as respostas. Isso ajuda a criança a acompanhar e a se sentir mais envolvida. Apontem as palavras, ajudem-na a ler. Momento da homilia. Durante a homilia, ajudem a criança a prestar atenção. Façam perguntas simples sobre o que o padre está falando. O que o padre disse sobre Jesus? O que você entendeu da história? Se a homilia for muito longa, podem dar um livrinho de colorir com temas religiosos, mas sempre com a condição de que ela preste atenção em alguns momentos. Ofertório. Incentivem a criança a participar do ofertório, colocando uma pequena oferta no cesto. Expliquem que é uma forma de agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá. Consagração. Esse é o momento mais importante da missa. Expliquem que Jesus se faz presente no pão e no vinho. Incentivem a criança a olhar para o altar com reverência, a fazer uma oração silenciosa. Jesus, eu te amo. Fica comigo. Comunhão. Se a criança já fez a primeira comunhão, incentivem-na a receber Jesus com devoção. Se ainda não fez, expliquem que ela pode ir à frente para receber a bênção do padre. E ensinem que, mesmo sem comungar, ela pode fazer uma comunhão espiritual, pedindo a Jesus para vir ao seu coração. Ação de graças. Após a comunhão, incentivem a criança a fazer uma oração de agradecimento a Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo ao meu coração. Eu te amo. Oração final e bênção. Expliquem que a missa está terminando, mas que Jesus vai com eles para casa. Incentivem a criança a receber a bênção final com carinho e a fazer o sinal da cruz com devoção. Lembrem-se, meus filhos, a paciência é uma virtude. Não esperem que a criança se comporte como um adulto na missa da noite para o dia. Comecem com pequenos passos, celebrem cada conquista e, acima de tudo, deem o exemplo. A fé se transmite pelo exemplo, pelo amor, pela vivência. Experimentem essas dicas da vovó e vocês verão a missa se transformar em um momento de alegria e fé para toda a sua família. E então, meus netinhos, o que aconteceu com o Pedrinho, o filho da Patrícia, que era tão inquieto na missa? Lembram-se que a Patrícia estava desesperada? Pois bem, ela começou a aplicar as dicas de tia Zilda, com muita paciência e amor. No início não foi fácil, Pedrinho ainda se distraía, ainda bocejava, mas Patrícia não desistiu. Ela começou a conversar com ele sobre a missa durante a semana, a ler o evangelho do domingo com ele, a explicar os gestos do padre. Na missa, ela o sentava nos primeiros bancos, sussurrava no ouvido dele o que estava acontecendo, incentivava-o a responder às orações. Ela comprou um livrinho da missa com desenhos e Pedrinho começou a folhear, a apontar as figuras, a se interessar. E foi então que os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer. Pedrinho começou a prestar mais atenção na homilia, a cantar os cânticos com mais entusiasmo, a fazer o sinal da cruz com mais devoção. Ele começou a perguntar sobre a missa durante a semana, a querer ir à igreja mais cedo para ver os preparativos. A missa, que antes era uma obrigação, começou a se tornar um momento de alegria e curiosidade para ele. Um dia, após a missa, Pedrinho se aproximou do padre e perguntou: "Padre, eu posso ajudar na missa?" O padre, surpreso e feliz, convidou-o para ser coroinha.
E foi assim, meus netinhos, que o Pedrinho de criança inquieta se transformou em um coroinha dedicado, que amava servir a Jesus no altar. Sua história se tornou um testemunho vivo do poder da preparação e da participação ativa na missa. Mas o milagre não parou por aí, meus netinhos. Com a participação de Pedrinho na missa, a fé de toda a família se fortaleceu. Patrícia e seu marido se sentiam mais próximos de Deus e a casa se encheu de uma paz que antes não existia. A missa se tornou o centro da vida familiar, um momento de união, de aprendizado e de encontro com Jesus. Agora, vocês devem estar ansiosos para saber como aplicar essas dicas em suas próprias famílias, não é mesmo? A avó Terezinha vai lhes dar mais alguns conselhos e um resumo das respostas e orações mais importantes da missa para que vocês possam guiar seus filhos nesse caminho de fé. Fiquem atentos, porque a revelação está próxima. Chegou o momento, meus netinhos, o momento de lhes dar um guia prático das respostas e orações essenciais que seus filhos podem aprender para participar ativamente da Santa Missa. Lembrem-se, a repetição e a paciência são as chaves. Comecem com as mais simples e, aos poucos, introduzam as outras. Respostas e orações básicas. Sinal da cruz. Ensinem o sinal da cruz completo com devoção. Expliquem que é um sinal de que somos de Jesus e que Ele nos protege. Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Expliquem que amém significa assim seja, eu acredito. Incentivem a criança a dizer amém sempre que o padre ou o povo disserem uma oração. E com o teu espírito, essa é uma das primeiras respostas que a criança pode aprender. Expliquem que é uma forma de desejar o bem para o padre. Padre, o Senhor esteja convosco. Povo, Ele está no meio de nós. Graças a Deus. Ensinem a criança a dizer graças a Deus após a leitura da palavra. Leitor, palavra. Do Senhor. Povo. Graças a Deus. 5. Aleluia. Expliquem que aleluia é uma palavra de alegria, de louvor a Deus. Incentivem a criança a cantar ou dizer aleluia antes do Evangelho. Glória a vós, Senhor. Ensinem a criança a dizer essa oração antes do Evangelho. Padre, o Senhor esteja convosco. Povo, e com o teu Espírito. Padre, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nome do evangelista. Faz o sinal da cruz na testa, boca e peito. Povo, glória a vós, Senhor. Faz o sinal da cruz na testa, boca e peito. Creio em Deus Pai. O credo é uma oração mais longa, mas a criança pode aprender a parte principal. Expliquem que é a nossa profissão de fé. Oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ensinem a parte que ela conseguir memorizar. Põe Pai Nosso. Essa é uma oração que a criança já deve conhecer. Incentivem a rezar com devoção. Cordeiro de Deus. Expliquem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oração. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. 10. Oração pós-comunhão, para quem não comunga. Se a criança ainda não fez a primeira comunhão, ensinem-na a fazer uma oração silenciosa, pedindo a Jesus para vir ao seu coração. Oração. Jesus, eu te amo. Eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Já que não posso receber-te agora sacramentalmente, vem, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Eu te abraço como se já estivesses aqui e me uno inteiramente a ti. Não permitas que eu jamais me separe de ti. Amém. Como ensinar? Repetição. Repitam as orações e respostas em casa durante a semana. Façam como uma brincadeira, um jogo.
Exemplo: rezem com seus filhos, mostrem a eles a importância de cada palavra. Paciência: não cobrem demais. Cada criança tem seu tempo, celebrem cada pequena conquista. Recompensa: elogiem a criança quando ela participar bem da missa. Um abraço, um elogio, um pequeno agrado. Isso a incentivará a continuar. Lembrem-se, meus filhos, a missa é um encontro de amor, e o amor se ensina com amor. Experimentem essas dicas da vovó e vocês verão seus filhos se apaixonarem pela Santa Missa e por Jesus. A missa em família, meus netinhos, é muito mais do que uma obrigação dominical. É um legado de fé que vocês deixam para seus filhos, um alicerce sólido que os sustentará por toda a vida. Quando a criança cresce participando ativamente da missa, ela aprende valores que o mundo de hoje tanto precisa: respeito, silêncio, oração, comunidade, gratidão, amor a Deus e ao próximo. Imagine seus filhos, já adultos, levando seus próprios filhos à missa, com a mesma alegria e devoção que vocês lhes ensinaram. Isso é construir o reino de Deus aqui na terra, meus filhos. É perpetuar a fé, é garantir que a chama do amor de Cristo continue acesa de geração em geração. E não pensem que a missa é só para os adultos. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus pertence aos que se parecem com elas. As crianças têm uma pureza, uma simplicidade, uma capacidade de crer que muitas vezes nós, adultos, perdemos. Elas são um presente de Deus, e a missa é o maior presente que podemos dar a elas. Quando a criança aprende a rezar na missa, ela aprende a conversar com Jesus, a apresentar a Ele suas alegrias e suas tristezas, a pedir sua ajuda, a agradecer suas bênçãos. Ela aprende que não está sozinha, que tem um amigo no céu que a ama incondicionalmente. E essa certeza, meus filhos, é um tesouro que vale mais do que todo o ouro do mundo. Então, meus netinhos, não desanimem diante das dificuldades. A avó Terezinha sabe que educar na fé é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Persistam, amem, ensinem com o coração e vocês verão seus filhos se tornarem verdadeiros adoradores, apaixonados por Jesus Eucarístico e pela Santa Missa. E a alegria que isso trará para suas famílias será imensa, uma alegria que o mundo não pode dar do que a Santa Missa seja sempre o centro de suas vidas, o alimento que sustenta suas almas, a fonte de todas as graças. E que seus filhos, desde pequeninos, encontrem na casa de Deus o refúgio, a paz e o amor que só Ele pode oferecer. Continuem firmes na fé e a avó Terezinha estará sempre aqui, rezando por vocês e por suas famílias. Meus netinhos amados, chegamos ao final da nossa prosa de hoje, mas a mensagem que fica é eterna. A Santa Missa é o maior tesouro da nossa fé e ensinar nossos filhos a amá-la é o maior legado que podemos deixar a eles. Não é uma tarefa fácil, mas com paciência, amor e as dicas da vovó, vocês verão seus filhos se apaixonarem por Jesus Eucarístico. Lembrem-se da história de Patrícia e Pedrinho, que nos mostra que a preparação e a participação ativa transformam a missa em um momento de alegria e aprendizado. Incentivem seus filhos a conversar sobre a missa, a ler o Evangelho, a participar das respostas e cânticos, a entender cada gesto e símbolo. Eu os convido, meus netinhos, a colocar em prática essas dicas da vovó. Comecem hoje mesmo a preparar seus filhos para a missa, a ensiná-los as respostas e orações essenciais. E estejam atentos aos sinais, porque Jesus age de maneiras que muitas vezes não compreendemos, mas que sempre nos levam ao melhor caminho. Agora, a avó Terezinha quer fazer uma oração final com vocês, para que Jesus possa abençoar suas famílias e seus filhos, e para que a Santa Missa seja sempre fonte de graça e amor em seus lares. Fechem os olhos por um instante, respirem fundo e repitam comigo com toda a fé do seu coração. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, nós vos agradecemos pelo dom da Santa Missa. Abençoai nossas famílias e nossos filhos.
Ensinai-nos, Amós diz, a amá-la cada vez mais, a participar com devoção e a vos receber em nossos corações. Que a Santa Missa seja sempre o centro de nossas vidas e a fonte de todas as graças. Amém. Que a bênção de Jesus Eucarístico esteja com cada um de vocês, meus netinhos. Que seus filhos cresçam na fé e no amor à Santa Missa e que a paz de Deus reine em seus corações e em seus lares. E antes de nos despedirmos, a avó Terezinha tem um pedido especial para vocês, meus netinhos. Se essa história tocou seu coração, se vocês sentiram a importância de ensinar seus filhos a amar a missa, por favor, curtam este vídeo. Assim, o YouTube entende que é um conteúdo abençoado e o mostra para mais pessoas que precisam dessa mensagem de esperança. Não se esqueçam de se inscrever no canal Sabedoria que Cura para não perderem nenhuma das nossas prosas e orações. Ativem o sininho para serem avisados sempre que tivermos um vídeo novo. E, por favor, compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares. Alguém que vocês conhecem pode estar precisando de ajuda para levar seus filhos à missa. Sejam vocês também propagadores da fé e da esperança. E, claro, a avó Terezinha adora ler os comentários de vocês. Me contem, de qual cidade vocês estão assistindo? E se vocês já usaram alguma dessas dicas para ensinar seus filhos a rezar na missa, ou se tem outras dicas para compartilhar, deixem nos comentários. Seus testemunhos fortalecem a fé de toda a nossa família da fé. Que Deus os abençoe, meus netinhos, e que a Santa Missa seja sempre a fonte de todas as graças em suas vidas. Um beijo grande no coração de cada um e até a nossa próxima prosa abençoada.